Mãe solteira foge de casamento arranjado e é levada por milionário viúvo para a aventura. O sol mal havia raiado em São Pedro do Sul, quando Clara, com o coração disparado, acabou de arrumar a mochila. O casamento arranjado que sua mãe havia planejado desde que ela nasceu se aproximava como um trem descontrolado. E ela não estava pronta para ser apenas mais uma esposa de um homem que nunca amou. Uma história trágica de amor e obrigações se desenrolava à sua volta, como um filme horrível que não parava de passar. O nó na garganta a torturava, e a sensação de pânico a fez soltar um grito abafado quando finalmente conseguiu se libertar do quarto. A cidade vibrava com os preparativos da união, que aconteceria no final de semana. Os sorrisos da vizinhança, os comentários, tudo era sufocante. Clara sentia a pressão das expectativas pesando sob seus ombros. O coração pulsava e a adrenalina corria como um rio selvagem. Com uma última olhada na casa que a aprisionava, ela escapuliu pela porta, decidida. Não voltaria. Nas ruas, a chuva leve começou a cair, misturando-na ao caos da cidade. Foi quando, em um momento que parecia tirado de um épico romântico, Clara cruzou com Sebastião. Ele estava encostado em um carro esportivo reluzente, uma figura enigmática e atraente, cobrindo o rosto sob a capota. O olhar dele era profundo e carregava um mistério que a fez hesitar. Ele a chamou e a voz flutuou como um ímã. Se você está fugindo, entre. Os dois dispararam pela estrada, o vento batendo em seus rostos enquanto o carro cortava a paisagem verde e vibrante. Clara nunca havia sentido uma liberdade tão intensa. Sebastião era um homem complexo, com olhos que escondiam dor, uma dor que se iluminava em seu próprio jeito de olhar para ela. O peso que carregava era intenso, quase palpável, mas o magnetismo entre eles a fazia sentir-se viva pela primeira vez. Mas havia algo mais profundo ali. Clara sabia que ele era milionário, um viúvo que guardava segredos que poderiam romper tudo. De repente, os sussurros de sua cidade natal ecoaram em sua mente. Cuidado! O passado é traiçoeiro. Um tremor percorreu seu corpo. Ela não estava pronta para amar. Não mesmo. Enquanto exploravam as paisagens deslumbrantes do Brasil, cachoeiras, montanhas e praias desertas, a química entre eles se intensificava. Uma dança elétrica que fazia as árvores ao redor parecerem dançar junto. Mas em todas as risadas ou conversas profundas, uma questão pairava no ar, como um manto pesado. Quem era Sebastião realmente? O que ele escondia? Finalmente, quando sentaram à beira de um lago tranquilo, ele, hesitante, decidiu abrir seu coração. Era Linger que o envolvia, uma dor da perda que nunca havia se dissipado. Clara, com o coração partido, percebeu que a família de Sebastião estava ligada à sua, de uma maneira que poderia ser devastadora. Ele pertencia à família que orquestrava seu casamento arranjado. O tempo passava e o casamento estava se aproximando, como um monstro à espreita. Clara sentiu o peso das expectativas sobre seus ombros novamente. Ela deveria escolher: voltar para a vida que não queria ou se arriscar nesse novo amor. Respirando fundo, tudo girou ao seu redor. Uma pergunta ficou sem resposta. Clara seria capaz de confrontar seu passado e aceitar o amor que a aguardava? Ou suas inseguranças a levariam de volta a uma vida que já tentara deixar? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentou-se à beira do lago, o coração batendo forte enquanto Sebastião revelava suas feridas. A brisa fresca parecia tocar sua pele, mas a revelação do passado dele pesava como uma pedra. Clara, a minha esposa, ela era da sua cidade. O que aconteceu entre nós foi um acidente, um deslizamento de emoções em dias de sol. As palavras dele eram pesadas, mas quando ele pronunciou o nome dela, um frio cortante percorreu suas veias. Ele respirou fundo, quase como se estivesse se preparando para o impacto. Ela era uma boa amiga da sua mãe, Clara. O que eu não sabia é que o nosso passado estava amarrado pelo mesmo ponto de dor. O sol que antes brilhava se escondeu e nuvens escuras surgiam sobre suas cabeças. Clara sentiu o jovem amor que crescia entre eles desmoronar, como um castelo de cartas. O quê? Você está dizendo o quê? Sua voz tremia e a sensação de pânico começou a apertar seu peito como uma algema. Sim, Clara, estou dizendo que o casamento que você está fugindo. A voz dele falhou e tudo ao redor parecia girar. A luz do dia escureceu, engolindo as cores vibrantes da paisagem. Ela ficou paralisada, como se seu corpo tivesse colado ao chão. É a família da minha defunta esposa. O mesmo nome, a mesma história. O choque reverberou nela como um trovão. Um grito abafado escapuliu de seus lábios. O que ela mais temia estava se concretizando diante de seus olhos. O passado que ela tentava deixar para trás estava agora erguido diante dela em sua forma mais cruel. Os cachoeiras lá ao fundo pareciam rugir, refletindo sua dor. Como você pôde não me dizer isso antes? Ela berrou, pequenas lágrimas se formando nos cantos de seus olhos. Sebastião tentou se aproximar, mas algo em seu olhar fazia Clara hesitar. Eu não sabia que a história se entrelaçava assim. O destino é cruel e impiedoso. A dor na voz dele a fez sentir uma centelha de compaixão. Mas a confiança que estava sendo construída, a conexão que tinha nascido nas últimas horas, desmoronou em um instante. E então, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro veloz surgiu na estrada, deslizando em alta velocidade em direção a eles. Clara virou a cabeça e o que viu a fez gritar. O carro bateu em uma árvore próxima e o impacto foi terrível. O som do metal se retorcendo, o cheiro de borracha queimando. E mais aterrador ainda, figuras saíam apressadas do carro, rostos familiares, conhecidos. Os amigos e vizinhos de Clara estavam ali, em busca dela. O desespero tomou conta de Clara. O plano de fuga que parecia tão perfeito, agora metade de um sonho quebrado. Eles a encontraram, e Sebastião virou-se, as sombras passando por seu rosto. Você precisa ir. Eles vão te trazer de volta. Eu não posso. Ele se afastou, a expressão assustada, enquanto as vozes de seus conhecidos se aproximavam. E com a segurança de sua antiga vida ameaçada, Clara olhou nos olhos de Sebastião, aquele momento se arrastando. Eu não quero voltar. A verdade saiu de seus lábios como uma prece,
Mas a realidade estava rapidamente se fechando. O amor, a liberdade, tudo parecia estar ao alcance. E ainda assim, o passado estava se arrastando novamente para ela. O que fazer? Com o pânico crescendo, o coração de Clara se despedaçou entre duas opções impossíveis: a liberdade ao lado de um homem que carregava um legado de dor, ou retornar a um mundo que já não desejava. O tempo estava se esgotando e a tensão parecia insuportável. Ela estava prestes a perder tudo. Mas o que viria a seguir? E, em meio a tudo isso, uma sombra mais profunda e sombria começou a se desenhar. Algo que poderia mudar tudo. A pergunta ficou pairando, como um eco. Clara poderia realmente deixar o passado para trás, ou estaria condenada a reviver suas tristezas mais uma vez? Clara ficou paralisada, o carro deslizando em alta velocidade na direção deles. O impacto, um estrondo seco, a fez estremecer. O veículo colidiu com a árvore e a cena se transformou em um caos, gritos e corrida de pessoas. Ela mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Os rostos familiares que emergiram da fumaça eram dos amigos e vizinhos que a estavam procurando, os mesmos que a pressionaram para o casamento. "O que estão fazendo aqui?" Clara gritou, sua voz se perdendo no tumulto, o coração disparado. Ela não sabia se queria sair correndo ou se esconder. Sebastião estava ao seu lado, a expressão dele misturando preocupação e pânico. As vozes familiares a chamavam, mas a confusão tomou conta de sua mente. "Clara, você precisa vir com a gente", gritou Ana, sua melhor amiga, com o rosto pálido e assombrado. "Estávamos tão preocupados." "Eu não vou." "Voltar! Não agora!" Clara se virou, os olhos fixos em Sebastião, esperando que lhe acompanhasse. O que ela queria era fugir com ele. Mas o que ele disse a seguia ecoando em seus pensamentos. O passado deles estava entrelaçado de uma forma que ela não podia ignorar. "Clara, por favor!" Ana insistiu, enquanto o resto do grupo se aproximava, formando um círculo ao redor dela. As palavras dela tinham um peso que Clara não conseguia desviar. "Sua mãe precisa de você. Ela está em um estado terrível." A menção de sua mãe fez o coração de Clara disparar mais uma vez. O que aconteceu? A tensão da frustração se misturou à preocupação. O que poderia ter causado isso? "Depois que você desapareceu?" Ela desmaiou. O médico disse que pode ser muito sério. E estava ofegante. Seu medo era palpável. Mas nada poderia competir com a confusão que engoliu Clara. Desmaiar? Eu não posso acreditar. A visão de sua mãe, vulnerável e frágil, a paralisou. O desejo de escapar era devorado por uma onda de culpa. O sentido de liberdade que ela sentira ao lado de Sebastião parecia agora tão distante. "Clara, precisamos ir agora", interviu um dos amigos, puxando-a para tentar levá-la. Mas ela hesitou, olhando para Sebastião. Ele parecia perdido, como se estivesse lutando contra seus próprios demônios. "Eu não posso deixá-la", Clara disse, olhando para o lado. O olhar de Sebastião, normalmente forte, estava cheio de algo que ela não conseguia identificar. Era dor? Remorso? Então, uma nova cena se desenrolou diante deles. Um carro de polícia se aproximava com sirenes ligadas, e a multidão começou a se dispersar. Estrondos de vozes, algumas completas em choque, outras céticas, fizeram o cenário parecer surreal. Clara começou a se sentir cercada por uma neblina de pânico. Enquanto a confusão crescia, Sebastião se virou para ela. "Clara, eu não te contei tudo." Ele hesitou, a tensão na voz fazendo o estômago dela revirar. "A família da minha esposa, eles não eram apenas conhecidos da sua mãe. Eles estavam envolvidos em algo mais. Algo que..."
A tristeza em seus olhos se intensificou. Que pode afetar você. Pode afetar tudo isso. Como assim? O temor borbulhava dentro dela, uma sensação gelada ocupando cada centímetro do seu ser. O que você quer dizer? Eu não sou quem você pensa que sou. Ele olhou ao redor, o desespero surgindo em seu olhar. O tumulto e o caos ao redor deles pareciam se dissipar momentaneamente. Eu nunca quis dar uma armadilha amorosa. Eu só queria que você soubesse a verdade antes que fosse tarde demais. Uma expressão de compreensão se espalhou pelo rosto de Clara, mas ao mesmo tempo sua mente girava. Os amigos de sua mãe se aproximaram rapidamente, criando uma barreira entre ela e Sebastião. A urgência a cercava, e a visão de Sebastião, desaparecendo lentamente na multidão, a deixou paralisada. Os gritos tornaram-se mais altos, e os policiais começaram a dispersar a multidão. Clara sabia que lá estava sua mãe, vulnerável, e tudo ao que ela tinha se fixado estaria em risco. Mas a verdade sobre Sebastião e o que ele não havia dito a invadia como uma nuvem pesada. Escute, precisamos ir. Ana puxou-a, mas Clara não conseguia deixar de olhar para Sebastião, desaparecendo na distância. O passado agora se arrastava para o presente, e o que ela pensava que tinha se tornado livre era, na verdade, um labirinto de segredos e revelações, prometendo mudá-la para sempre. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? A urgência crescia, fazendo sua cabeça latejar. E enquanto as sombras do seu passado se aproximavam mais uma vez, Clara sentiu que a única certeza era que tudo havia mudado. Em um instante, Clara ficou paralisada. Um turbilhão de emoções a invadia enquanto observava Sebastião desaparecer na multidão de rostos conhecidos. A urgência das vozes à sua volta se misturava ao eco de suas próprias incertezas. Ana segurava seu braço, puxando-a, mas Clara estava presa em um dilema esmagador. E quando finalmente decidiu que precisava ouvir Sebastião, uma terrível explosão reverberou pelo ar. O som do impacto fez o chão tremer sob seus pés. Um grito cortou a confusão, e Clara virou-se apenas a tempo de ver uma vila próxima pegando fogo. Fumaça negra subiu ao céu, e o pânico se estabeleceu. Pessoas começaram a correr em direção ao local, enquanto vozes gritavam em desespero. Vidas estão em jogo! Alguém berrou. Precisamos resgatar-os que estão lá. Sem pensar duas vezes, Clara, Ana e um grupo de amigos correram na direção do fogo. O calor era intenso e o cheiro de fumaça queimando enchia seus pulmões. O que era um dia de libertação agora se transformava em um pesadelo. Mas Clara não podia deixar sua mãe e seus amigos vulneráveis. Buracos de desespero se abriram em seu coração ao lembrar de sua mãe, frágil e sofredora. Clara, não, é perigoso! Ana gritou, mas a voz dela se perdia na confusão. Foi nesse momento que algo ainda mais impactante aconteceu. Clara entrou em uma casa em chamas, correndo pelos cômodos em busca de algum sinal de vida. E ao abrir uma porta, encontrou não só uma pessoa, mas várias. Eram familiares e amigos que haviam desaparecido após o acidente, todos amontoados numa sala, parecendo em choque. Entre eles estava Maria, sua mãe. Clara! Maria exclamou, e seu rosto pálido e cheio de medo causou um aperto no peito de Clara. Estamos presos, não conseguimos sair. Desesperada, Clara se apressou até a mãe. Mas antes que pudesse alcançá-la, o teto começou a desabar. Com uma batida ensurdecedora, uma viga caiu, separando Clara de Maria. Um grito rasgou o ar. Clara ficou paralisada, a visão embaçada pela fumaça e pelas lágrimas
que insistiam em escorregar. Não, mãe! As palavras foram arrastadas em um grito agonizante. Ela usou toda a força que conseguia reunir e empurrou a viga que a separava de Maria. Mas ao mesmo tempo que tentava salvar sua mãe, um sussurro cortou o ar ensurdecedor. Clara! Era Sebastião. Ele aparecera como um fantasma, emergindo das sombras. Seus olhos eram um reflexo de dor e determinação. Tem algo que você precisa saber antes que seja tarde demais. Ele puxou Clara de volta, seus olhos fixos. A minha esposa. Ela não morreu em um acidente qualquer. O que aconteceu foi parte de algo muito maior. E sua mãe, o que ele estava prestes a dizer, parecia um pesadelo prestes a se concretizar. Clara sentiu um frio no fundo da barriga. O que tem a minha mãe? A verdade é que ela estava envolvida em algo que não consigo explicar. Você precisa entender. Antes que ele concluísse, uma explosão ensurdecedora ecoou e o chão tremeu com força. Partes da casa começaram a desabar. Clara olhou para trás e o pânico tomou conta. Mãe, ela não conseguiria deixá-la ali. Mas o que depois mais Sebastião poderia revelar? Essa ligação, essa trama secreta que implicava sua própria família? A fumaça tomou conta do ambiente e a visão de Sebastião começou a desaparecer novamente, como se a onda de destruição os estivesse separando. O pânico se intensificava. Cada segundo era um grito interno para Clara. O que ela deveria fazer? Nos olhos de Sebastião, ela viu um jogo de emoções. Amor, culpa, um passado que voltava para ameaçar seu futuro. E assim, com a voz da sua mãe ecoando em sua mente, Clara tinha que escolher: correr para salvar sua mãe ou confrontar um homem estonteante que poderia ter todas as respostas que ela sempre quis. Uma decisão a ser tomada em meio ao caos. O calor das chamas tentava devorá-la, e o céu escurecia quando mais segredos estavam prestes a vir à tona. Com um último olhar para Sebastião, Clara virou-se freneticamente. Mãe! Sua voz era um eco de desespero, enquanto ela entrava novamente na nuvem de fumaça e sombras. O destino a esperando às cegas, e o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Clara ficou paralisada. Um turbilhão de emoções a envolvia enquanto observava Sebastião desaparecer na multidão de rostos conhecidos. Os gritos das pessoas se misturavam aos ecos de suas próprias incertezas. Ana agarrava seu braço, puxando-a em direção à saída. Mas Clara hesitou. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios com um desespero que mal conseguia controlar. O fogo ao redor a cercava como um monstro, um lembrete cruel do que estava em risco. Clara! Precisamos ir! Ana tinha o rosto pálido e o medo em seus olhos fazia o coração de Clara disparar. Mas antes que pudesse se mover, Sebastião apareceu novamente, sua figura imponente emergindo das sombras da fumaça. Clara! Não, você precisa saber a verdade agora! A urgência na voz dele fez sua pele arrepiar. Clara queria enfrentá-lo, mas o pensamento da mãe a atrasava. Sebastião parecia estar lutando contra algo dentro de si, e ela queria entender. O que mais você? Não me contou? Clara gritou, sua voz mal conseguindo atravessar o barulho. Ele hesitou, seu olhar fixo em um lugar distante, como se buscando palavras no caos. Eu não sou quem você pensa que sou. Minha ligação com sua mãe é mais profunda do que você imagina, disse ele, quase sussurrando, enquanto o tremor do chão fazia as paredes ao redor dela ranger. Antes que pudesse responder, outra explosão ecoou ao longe. Clara sentiu o piso sob seus pés tremer, e o calor começava a se tornar insuportável. Ela olhou rápido para o lado,
esperando ver a mãe segura. Mas em vez disso, a cena à sua frente era um pesadelo. Várias partes do teto estavam desmoronando. A fumaça preenchia o ar como uma nuvem de terror. Clara, a verdade é que sua mãe, ela sempre soube de mim. Sebastião proferiu a frase em meio aos instantes de pânico. E o sangue dela congelou em suas veias. Ela me escondeu um segredo, um pacto que poderia mudar tudo. Nesse exato momento, um novo estrondo ressoou e o teto desabou em uma chuva de destroços. Clara, em um movimento instintivo, se lançou em direção a Sebastião, quando uma viga começou a cair na direção dele. "Cuidado!" ela gritou, mas a força do impacto a atingiu antes que pudesse alcançar seu destino. O espaço preto de fumaça a envolveu, e Clara sentiu uma onda de desespero a engolfar. Quando ela se levantou, o que viu a paralisou. Sebastião estava nu. Tinha um pedaço de madeira atravessando sua perna. O olhar dele estava perdido, mas o que mais a abalou foi o que ele disse em meio à dor. "Se a sua mãe estiver no meio disso, tudo vai mudar." A frase dele reverberou na mente de Clara enquanto a visão de sua mãe vinha à tona, frágil e vulnerável em um momento que parecia eterno. O sentimento de necessidade dela se misturava a um calor crescente, mas a confusão a cercava. O que Sebastião sabia sobre sua mãe? Por que ele era tão importante? Ana a puxou novamente, mas Clara não conseguia simplesmente afastar as palavras. "Eu preciso ajudar o Sebastião." Sua voz tremia, mas a realidade de suas ações estava a chão, implacável. No instante seguinte, algo surpreendente aconteceu. Enquanto Clara se afastava para ajudar Sebastião, uma figura emergiu das sombras. Era sua mãe. "Clara, não!" Maria gritou, e o choque estava estampado em seu rosto. "Essa história, você precisa saber", Maria interrompeu, entre lágrimas e fumaça. A intensidade de suas palavras foi um golpe. Clara estava prestes a descobrir um segredo tão profundo que poderia romper tudo o que conhecia. O que sua mãe sabia? E como todos estavam de alguma maneira ligados, o fogo ao redor parecia rugir, uma dança caótica, e a emergência da verdade ameaçava engolir todos eles. A colisão de sentimentos, segredos e o destino finalmente se encontrando em chamas a fez sentir que o tempo havia parado. Clara estava no meio de algo muito maior do que ela poderia imaginar. O que mais estava por vir? Clara ficou paralisada, as palavras da mãe e de Sebastião misturando-se em sua mente. O calor das chamas e a fumaça tornavam tudo mais real e aterrador. Ela olhou para sua mãe, que estava no meio da sala tomada pelo incêndio, o olhar cheio de medo. "Mãe, eu vou te salvar!" gritou, mas o desespero quase a fez perder a voz. O chão tremia sob os seus pés e o ar estava pesado. "Clara, não pode ficar aqui." A voz de Ana a puxou de volta, mas Clara estava focada. Um instinto visceral a movia. Quando olhou para Sebastião, ele parecia uma sombra, uma presença constante e ao mesmo tempo distante. As palavras dele ressoavam em sua mente, um eco assustador da verdade que ela ainda não compreendia completamente. "Eu não posso deixá-la!" gritou Clara, o coração batendo forte, pulsando de desespero e determinação. O calor do fogo parecia pressionar contra o seu peito, tornando a respiração difícil. Ela precisaria de coragem, e nesse momento, Clara sentiu que não poderia hesitar. Correu em direção à sua mãe, as chamas dançando ferozmente à sua volta. Maria estava prestes a desabar em lágrimas, e Clara podia ver o pânico nos olhos dela. "Clara, cuidado!" gritou, mas Clara não queria ouvir. A viga que havia caído era um obstáculo, mas a visão de sua mãe a mantinha firme. Quando finalmente alcançou a porta onde sua mãe estava,
Um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão, mais potente do que qualquer outra que já tivera ouvido, fez tudo ao seu redor estremecer. A estrutura da casa estava se desmoronando e as paredes começavam a desabar. Clara olhou para o alto, vendo pedaços de telha e madeira despencando. Clara! O grito de Sebastião ressoou do outro lado, e ela virou a cabeça para vê-lo lutando contra a fumaça, tentando se aproximar. As sombras que dançavam ao redor dele pareciam se fechar. Mas o pânico tomou conta novamente quando a parede atrás dela começou a ceder. Com o coração disparado, Clara puxou a mãe para longe. "Vem!" arrastou Maria, mas antes que conseguissem sair, uma parte do teto desabou entre elas, erguendo uma nuvem aplastante de cinzas e fumaça. A visão ao redor começou a escurecer e Clara sentiu um nó na garganta. "Mãe!" A voz dela ecoou no caos, mas não havia resposta. A fumaça a envolveu como um manto escuro e Clara se viu cercada pelo desespero. Então, uma mão forte agarrou seu braço. Era Sebastião, puxando-a para fora em uma corrida contra o tempo. "Vamos!" Ele a conduziu em direção à saída, mas Clara não conseguia se afastar da visão de sua mãe presa na sala em chamas. Quando finalmente chegaram a uma janela, ele a empurrou para fora. Clara caiu na grama fria e logo depois Sebastião pulou. O som dos gritos e a confusão a cercavam, mas antes que pudesse se recuperar, viu a caça se desmoronar em uma virada drástica. Os amigos de sua cidade estavam fora, mas a cena era aterrorizante. A fumaça ainda saía e as chamas dançavam de forma voraz. "Clara!" Ana a chamou, arrastando-a para longe do horror. "Temos que sair daqui!" Mas Clara estava paralisada, olhando fixamente para o fogo que consumia tudo o que conhecia. Foi então que ela sentiu. Uma mão fria tocou seu ombro. Clara virou-se e o que viu a fez engasgar. Era sua mãe, mas não era a mesma Maria que conhecia. O olhar dela estava vazio, como se tivesse perdido algo. "Clara, não sabemos quem somos." As palavras saíram de seus lábios como um suspiro, e ao mesmo tempo, Clara sentiu algo quebrar dentro dela. Ela olhou para Sebastião, cuja expressão era uma mistura de horror e confusão. "O que você quer dizer?" Mas antes que pudesse perguntar mais, as sirenes da polícia começaram a tocar. O estagiário que estava com Ana olhou por cima do ombro e gritou: "Alguém se feriu! Precisamos de uma ambulância!" A multidão estava em tumulto, gritos, pânico e confusão. Clara ainda segurava a mão da mãe, mas o que havia passado não tinha como voltar. E enquanto o passado colidia com o presente, como um carro em alta velocidade, a revelação devastadora de Maria transformou tudo. "A vida que você conhece é uma ilusão. Eu fiz um pacto para proteger você, e agora estamos em perigo." Clara ficou sem palavras, e as emoções a dominaram. Tudo parecia desmoronar ao seu redor, enquanto uma nova verdade se desenrolava, revelando que o que ela pensou que era liberdade era, na verdade, uma armadilha. "Então o que vamos fazer agora?" O clamor da multidão ecoou em seu coração, enquanto o mundo ao redor parecia se desvanecer. E em meio a essa nova realidade, a única certeza era de que tudo estava prestes a mudar novamente. Clara ficou paralisada, as palavras da mãe de Sebastião misturando-se em sua mente. O calor das chamas e a fumaça tornavam tudo mais real e aterrador. A visão de sua mãe a apavorava, e cada respiração era um desafio. "O que você quis dizer, mãe?" Ela gritou, enquanto o desespero a envolvia. "Clara, você não sabe quem eu realmente sou." O olhar de Maria estava distante, como se ela estivesse saída de um pesadelo.
As palavras dela cortaram como um punhal. A voz de Sebastião ecoou em sua cabeça. Se sua mãe tinha segredos, o que mais estava escondido? Antes que Clara pudesse reagir, uma nova explosão ressoou. Pedra, madeira e fumaça se espalharam como uma tempestade. Clara se jogou para o lado, errando por pouco uma viga que despencava do teto. Mãe! Gritou, suas mãos tremendo. A casa estava desmoronando, mas o que mais a aterrorizava era o entendimento de que sua mãe não era quem parecia. Sebastião, agora mais perto, olhou para Clara com um desespero genuíno. Clara, ele hesitou, e o momento parecia durar uma eternidade. Mas antes que ele pudesse completar a frase, uma luz súbita iluminou a casa, como um relâmpago. E então, o que aconteceu a seguir fez o mundo congelar. Do lado de fora, um flash de luz ofuscante apareceu, seguido por vozes. Os vizinhos, amigos e até algumas autoridades locais estavam cercando a propriedade. Mas não eram apenas eles. Clara percebeu figuras que ela nunca viu antes. Homens e mulheres em trajes formais, com expressões de preocupação e determinação. Elas pareciam mais do que apenas curiosos. Clara, é hora de você saber a verdade, gritou um dos homens de paletó enquanto se aproximava. Era um rosto que parecia familiar, mas que ela não conseguia colocar. O que você está fazendo? Aqui, perguntou Clara confusa. E então, a primeira camada da verdade começou a se descortinar. Eu sou da sua família, Clara. Você me conhece, embora não se lembre. O homem parecia desesperado. Era como se cada palavra que saísse de sua boca fosse um embate contra os gritos e barulhos ao redor deles. Você e sua mãe têm muito a aprender sobre nosso passado. Sua mãe fez um pacto, e agora é hora de enfrentarmos as consequências. Clara sentiu um frio na barriga. O fogo que estava devorando a casa agora parecia pequeno diante da tempestade de dúvidas que a invadia. Pacto? Do que você está falando? A urgência crescia dentro dela. O seu mundo estava desmoronando e novas realidades irrompiam sem aviso prévio. Você não é apenas uma mãe solteira com um casamento arranjado, Clara. Você é parte de algo muito maior. Algo que envolve nossas vidas inteiras. A expressão de pânico e determinação do homem era inegável, e isso a fez se questionar tudo o que pensou até ali. Um pacto que eu fiz para te proteger, Maria gritou. Mas o desespero em sua voz tornava tudo ainda mais confuso. E agora? As consequências estão se aproximando, Clara. O tempo está acabando. Clara se virou para Sebastião, seus olhos cheios de perguntas. Ele parecia tão perdido quanto ela. O que seus olhares significavam agora? E aquele homem? Por que ele dizia que era da família? O que todos estavam escondendo? Uma nova explosão atingiu a casa e... Clara, em um ato de instinto, segurou a mão de sua mãe e puxou-a. Nós precisamos sair, agora! Mas antes que pudessem se mover, mais uma sombra se projetou na entrada da casa. Era uma figura conhecida, mas completamente inesperada. Lá estava Ana, mas não sozinha. Ela parecia carregada de tensão, trazendo com ela histórias de segredos enterrados. Clara, você não sabe, mas sou parte disso. A verdade está entrelaçada em nós, e nós precisamos juntas enfrentá-la. O mundo girou. Segredos, mentiras, aquele casamento arranjado. Tudo começou a se conectar. E enquanto Clara se sentia perdida, as chamas atrás dela pareciam bailar, como se estivessem dançando em uma noite de festa. Mas não havia festa. Havia um chamado à ação. Clara sentiu seu coração acelerar e o nó na garganta se apertava. O que está acontecendo? O que mais vocês não me contaram? Gritou, suas palavras cortando o ar pesado.
E enquanto o passado a cercava, ela sabia que as respostas que buscava estavam muito mais próximas do que imaginava. E assim, enquanto a tempestade de fogo e revelações girava ao seu redor, um sentimento novo brotou dentro dela. Uma determinação de confrontar o desconhecido, de lutar por verdades que transcendem o que ela jamais poderia imaginar. O futuro estava em jogo e o tempo seu maior inimigo. A conexão entre eles todos era mais profunda do que se atrevia a reconhecer. E com um mistério pulsante nessa rede de relacionamentos, Clara soube que estava apenas começando a descobrir a verdadeira essência de sua própria história. O que precisaremos fazer agora? Era uma pergunta, mas soava mais como um grito de guerra. O destino aguardava no horizonte, e a tempestade estava prestes a virar. E enquanto a casa desmoronava, um novo capítulo se abria, repleto de segredos, desafios e a promessa de que a verdade não poderia ser escondida para sempre. Clara estava pronta para enfrentar tudo. Clara ficou paralisada, as palavras da mãe e de Sebastião misturando-se em sua mente. O calor das chamas e a fumaça tornavam tudo mais real e aterrador. A visão de sua mãe a apavorava, e cada respiração era um desafio. "O que você quis dizer, mãe?" Ela gritou, enquanto o desespero a envolvia. "Clara, você." "Não, você não sabe quem eu realmente sou." O olhar de Maria estava distante, como se ela estivesse saída de um pesadelo. As palavras dela cortaram como um punhal. A voz de Sebastião ecoou em sua cabeça. Se sua mãe tinha segredos, o que mais estava escondido? Antes que Clara pudesse reagir, uma nova explosão ressoou. Pedra, madeira e fumaça se espalharam como uma tempestade. Clara se jogou para o lado, errando por pouco uma viga que despencava do teto. "Mãe!" gritou, suas mãos tremendo. A casa estava desmoronando, mas o que mais a aterrorizava era o entendimento de que sua mãe não era quem parecia. Sebastião, agora mais perto, olhou para Clara com um desespero genuíno. "Clara, eu..." Ele hesitou, e o momento parecia durar uma eternidade. Mas antes que ele pudesse completar a frase, uma luz súbita iluminou a casa, como um relâmpago. E então, o que aconteceu a seguir fez o mundo congelar. Do lado de fora, um flash de luz ofuscante apareceu, seguido por vozes. Os vizinhos, amigos e até algumas autoridades locais estavam cercando a propriedade. Mas não eram apenas eles. Clara percebeu figuras que ela nunca viu antes. Homens e mulheres em trajes formais, com expressões de preocupação e determinação. Elas pareciam mais do que apenas curiosos. "Clara, é hora de você saber a verdade!" gritou um dos homens de paletó enquanto se aproximava. Era um rosto que parecia familiar, mas que ela não conseguia colocar. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Clara, confusa. E então a primeira camada da verdade começou a se descortinar. "Eu sou da sua família, Clara. Você me conhece, embora não se lembre." O homem parecia desesperado. Era como se cada palavra que saísse de sua boca fosse um embate contra os gritos e barulhos ao redor deles. "Você e sua mãe têm muito a aprender sobre nosso passado. Sua mãe fez um pacto, e agora é hora de enfrentarmos as consequências." Clara sentiu um frio na barriga. O fogo que estava devorando a casa agora parecia pequeno diante da tempestade de dúvidas que a invadia. "Pacto? Do que você está falando?" A urgência crescia dentro dela. O seu mundo estava desmoronando e novas realidades irrompiam sem aviso prévio. "Você não é apenas uma mãe solteira com um casamento arranjado, Clara. Você é parte de algo muito maior. Algo que envolve nossas vidas inteiras." A expressão de pânico e determinação do homem era inegável, e isso a fez se questionar tudo o que pensou até ali. A fumaça começou a se acumular,
e Clara percebeu que o tempo era curto. Se não for agora, nunca saberá. Sua mãe não é só uma mulher comum. Ela tem um legado que você não consegue imaginar. As palavras dele a atravessaram como uma faca afiada. O homem parecia não estar brincando. Clara! Ana gritou, puxando-a de volta. Mas Clara não conseguia desviar o olhar. O fogo está se espalhando. Nesse momento, o homem se adiantou. Escute tudo. Isso que você está vendo não foi um acidente. A família da sua mãe está envolvida em algo mais sombrio. Há forças além de nossa compreensão. Ele olhou diretamente nos olhos de Clara, como se estivesse tentando enraizar a verdade em sua alma. O chão estremeceu e uma rajada de vento cortou o ar. Uma sombra dançava diante dela. Era Sebastião, seu olhar fixo e sério. Clara, você precisa entender. O que aconteceu com a minha esposa não foi um acidente. Havia forças manipulando tudo isso. Sua mãe tinha que fazer escolhas, pactos para proteger você, mas o custo foi enorme. Clara sentiu a terra tremer. O que você está dizendo? A ansiedade a corroía, e ela olhou ao redor. A casa estava pegando fogo, mas a revelação tinha começado uma conflagração ainda maior dentro dela. Ela não é apenas sua mãe. Sebastião começou a falar, mas mais uma explosão o interrompeu. Clara olhou rapidamente, e foi então que ela viu. Os homens e mulheres em trajes formais começaram a se aproximar, segurando algo. Algo que brilhava. Era uma caixa, ornamentada, quase mágica. Clara, dentro dessa caixa está a verdade que você procura. Mas antes de abri-la, você precisa escolher. Quer saber tudo ou prefere viver em ignorância? O homem olhou firme, seu olhar intensificando a pressão ao redor deles. Escolha. O coração de Clara pulsava. A casa queimava para o chão. E agora sua vida estava em uma encruzilhada. Sua mãe, seu passado, tudo estava se desmoronando. Eu preciso saber. Foi tudo o que ela conseguiu murmurar. E nesse instante, a casa desmoronou sobre ela, deixando a caixa e as verdades por trás. O ruído ensurdecedor pronto separou Clara de sua mãe, de Sebastião. E o que mais poderia esperar além do caos que se formava ao seu redor? Clara ficou paralisada. A caixa em frente a ela parecia brilhar com uma luz própria, como se guardasse todo o poder do mundo. E enquanto a casa em chamas ruía em torno deles, cada fragmento de madeira que caía ressoava como um sinal de alerta. O homem de paletó a olhava com expectativa, uma urgência em seus olhos que a deixava inquieta. Escolha, Clara. O tempo está acabando. Ela olhou para Sebastião, que estava a poucos passos, seu olhar cheio de desespero e confusão. O que você está escondendo, Sebastião? As palavras saíram de sua boca como um lamento. Mas antes que ele pudesse responder, outro estrondo sacudiu o chão. Clara, venha comigo! Ana gritou, puxando-a em direção à saída. Mas algo em seu estômago dizia que ela não podia ir embora sem descobrir a verdade. Clara hesitou, o coração batendo forte. No entanto, quando o teto começou a desabar, a adrenalina a fez agir. Ela finalmente se virou e agarrou a caixa, mas ao tocar a superfície fria, um choque percorreu seu corpo. O mundo ao seu redor começou a girar. A fumaça a envolvia como uma neblina pesada. E, de repente, a caixa se abriu sozinha, um brilho ofuscante preenchendo o ambiente. Clara estava hipnotizada, os sons do caos diminuindo ao fundo. E então aconteceu. Uma explosão de luz lançou todos para trás. Clara sentiu algo poderoso, intenso, como se memórias esquecidas estivessem surgindo à tona. No centro daquela luz
Imagens formaram-se, flashes de momentos do passado. Rindo com a mãe, abraçando Sebastião, cenários desconhecidos, como se ela estivesse vislumbrando vidas que nunca viveu. Mas uma das imagens a paralisou. Sua mãe, jovem, em um lugar que parecia uma sala estranha, cercada por sombras que dançavam ao redor dela. Clara se viu ali, gritando. A expressão de sua mãe era angustiante, e antes que Clara pudesse processar, ela ouve sua própria voz, ecoando: "Eu sempre farei o que for preciso para proteger você." A visão desvanecia, e a luz tinha se tornado um turbilhão. Clara caiu de joelhos, a cabeça doendo, a caixa ainda em suas mãos. "O que está acontecendo?" Ela sussurrou, confusa enquanto a fumaça geava em torno dela. Então, um grito ressoou. Era Ana. "Clara, saia daqui!" E no instante seguinte viu Sebastião, parado com uma expressão aterrorizada. "Clara!" ele a chamou, mas seu olhar estava fixo atrás dela. Virando-se lentamente, Clara viu uma figura surgindo das sombras. Era alguém que conhecia, alguém que nunca esperava ver ali. "Pablo!" ela exclamou. O irmão que pensava ter perdido em uma tragédia anos antes estava de pé, como um fantasma. Seu olhar era intenso. "O que você está fazendo aqui?" "Clara!" ele gritou, enquanto a fumaça cercava seu corpo. "Você não entende. Eu voltei para te proteger. Você precisa saber a verdade sobre nossa família, sobre o que aconteceu com a mãe." O chão tremia, e a casa ainda estava desmoronando, mas Clara não conseguia desviar o olhar. "Do que você está falando, Pablo? Como você pode estar aqui?" O desespero subindo em sua garganta. "É tudo parte de um plano que nossa mãe fez. Eu não fui o único a sofrer. Você também está ligada a isso. A caixa, a sua luta, tudo isso tem um propósito, Clara." O caos à sua volta se intensificou. O teto começou a ceder novamente. A multidão lá fora gritava. E as chamas dançavam ferozmente. "Não, você não pode estar aqui. Você morreu!" Clara mal conseguia gritar, o choque a paralisando. Com um movimento rápido, Pablo se aproximou e a puxou. "Não acredite no que ouviram. Estão escondendo muito mais do que você imagina. E a verdade pode custar muito. A vida de todos está em risco." E no calor daquela revelação, Clara sentiu algo se quebrar dentro dela. Essa verdade a desafiava a confrontar tudo o que acreditava. O que mais ela não sabia? Que outros segredos estavam a caminho. Enquanto a casa desabava, Clara entendeu que a busca pela verdade estava apenas começando e que todas as suas certezas estavam prestes a mudar de uma vez por todas. "Eu não sei." "Se posso lidar com isso", sussurrou, enquanto as chamas pareciam se aproximar, engolindo o ambiente ainda mais. E mesmo em meio ao caos, uma nova centelha de esperança surgiu. O que mais poderia estar para vir? Clara estava em choque. A intensidade do que acabara de ouvir a envolvia como uma tempestade. O calor das chamas ao seu redor fazia o coração disparar. "Pablo, como você pode estar aqui?" As palavras saíram como um sussurro, quase perdidas no caos. "Clara, você precisa ouvir." Ele implorou, seus olhos brilhando de desespero. "A nossa mãe. Todos os segredos precisam vir à tona agora. Não podemos deixar que isso nos destrua." A casa ao fundo ruía. O som da madeira se quebrando ecoava como um lamento. Clara sentiu um nó na garganta, a mistura de alívio e dor. "Mas o que você quer dizer? Que segredos?" A voz tremia, mas ela precisava saber. Era uma questão de vida ou morte. "Eu não tenho muito tempo", Pablo disse, segurando o braço dela. "A verdade sobre a nossa família, sobre o pacto que mamãe fez, é mais sombrio do que podemos imaginar. Ela se sacrificou para nos proteger,
mas isso pode nos destruir. Nesse instante, uma explosão mais próxima a fez quase perder o equilíbrio. Clara precisava agir, mas a confusão a paralisava. Olhou para Ana e Sebastião. Eles estavam preocupação radiando nos rostos. O que fazemos agora? Sebastião deu um passo à frente, sua determinação refletindo em cada palavra. Precisamos sair daqui. Enquanto isso, talvez possamos descobrir o restante antes que seja tarde. Ele puxou Clara na direção da saída, e Pablo, ainda segurando a mão dela, seguiu logo atrás. Mas as chamas começaram a se espalhar. Clara olhou por cima do ombro e viu a casa, que um dia foi um lar, se despedaçar. A visão da mãe a levou ao impulso desesperado. Mamãe, onde você está? A voz dela ecoou na fumaça, mas não havia resposta. Quando saíram, a luz do dia a atingiu como um bálsamo. O cenário em volta era surreal. Pessoas corriam, gritando, algumas tentando ajudar, outras em pânico. E entre a multidão, Clara avistou Maria, sua mãe, em um canto, com um olhar perdido. Mãe! Oh! Chamado saiu em um grito angustiado. Maria se virou, os olhos cheios de uma mistura de amor e dor. Clara, você não pode ficar aqui. Precisamos ir. A voz dela era um chamado ao qual Clara não poderia resistir. Entre lágrimas e confusão, os quatro finalmente se reuniram. Precisamos de um lugar seguro, longe disso. Pablo comentou, olhando ao redor, percebendo a gravidade da situação. Vamos, Clara disse. O impulso de proteger sua mãe adiava. O grupo se engajou na fuga, saltando sobre destroços, como uma vendetta que parecia ter vida própria, a adrenalina bombando em suas veias. O calor das chamas ainda os seguia, mas a urgência do momento os impulsionava. Quando finalmente chegaram a um local seguro, Clara parou, o coração ainda acelerado. Mãe, você precisa me contar tudo! Sobre o pacto, sobre o que Pablo disse. A fúria e a dor estavam presentes a cada palavra. Tudo bem, Maria disse, a voz tremendo. Mas não sei como você reagirá. O que nossa família enfrenta e a escolha que fiz foi por amor e proteção. Só vendo o que aconteceu, você conseguirá entender. A verdade do passado estava prestes a ser revelada. Clara não sabia o que esperar, mas a unidade formava em seu coração. Estou pronta. Amanhã vamos enfrentar isso, juntos. E nesse momento, ela sentiu uma centelha de esperança, mas a sombra do que viriam a enfrentar permanecia no ar. Clara, você precisa sempre lembrar que a verdade é poderosa. E a liberdade também. Pablo sussurrou, seus olhos firmes. Com um último olhar para a casa em chamas, Clara percebeu que o que a aguardava era incerto, mas ela não estava mais sozinha. Com a luz do dia como testemunha, uma nova jornada estava prestes a começar. E aí, a sua vez de agir chegou. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Aumente suas reações e teorias sobre esse final incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.